Do momento que você desliga a chavinha da CLT e liga do empresário, eu vou falar pra você que eu demorei. Eu falo, a Tauro já tem 11 anos. 11, 12 anos. De CNPJ, mas de empresário eu tenho uns 6. Porque durante uns 4, 5 anos eu tinha minha cabeça de CLT porque eu trabalhava depois nos outros horários. Então eu trabalhava no escritório e dava aula na faculdade, trabalhava no escritório e fazia outras coisas. Então eu também tinha a minha mentalidade da CLT. E eu vou até te falar, o primeiro curso de mudanças comportamentais que eu fiz que me fez ter essa virada de chave foi... Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada da TauraCast. Esse projeto que nasceu para que justamente seus clientes falem de seus negócios. E hoje nós estamos aí com 2 super convidados que, além de clientes, são meus amigos. A Nathalie Bonifácio, da Cop Center, e o Samuel Costa, da Rex. Bem-vindo, Samuca, bem-vindo, Nathalie. Oi. Sejam bem-vindos aí ao podcast da Taura, né? Obrigado de antemão aí ao ter aceito esse convite, né? Para vir falar de vocês, falar de negócios, falar de assuntos aí que pertinentes para quem vai estar nos ouvindo, nos acompanhando. E aí eu quero já dar antemão aí, agradecer. Seja bem-vindo, Samuel. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade de estar com vocês, né? Nosso parceiro de anos já, né? De anos já, Samuca. E é sempre uma honra estar aqui. É mesmo, é o que eu acredito, hein, velho? Um cara bonito desse Você viu alinhado, forte, posturado. Pegar uns 3 anos, hein, Renatão? De uns cortes do Éder, de uns 3 anos de gravação, não tem uma diferença danada, não? Evoluiu. Podia fazer isso daí, nós vamos fazer isso aí qualquer dia. O Samuel também. Tem hora que tá com o cabelo pra trás, cabelo pra frente. E a Rex não para, né? Hoje não deu tempo de pentear o cabelo. Não deu tempo, Samuca? E do seu lado aí nós temos a Nathalie Bonifácio, da Cop Center. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada por dar esse espaço pra gente contar um pouquinho da nossa história, né? E falar dos problemas do dia a dia. Isso aí, também contar das coisas boas com também, certeza, né? A Nath, que também acompanha junto com o Samuel, né? Toda essa evolução, essa transformação de empresária, da evolução da própria Cop Center, que ela vai contar mais para nós aí, né? Nós estamos em novo local, enfim, tudo dessa evolução da Cop que teve aí nas mãos da Nathalie, né? Nath Bonifácio. E eu quero já começar, Samuca, contigo, né? Pra gente, quem não conhece o Samuel, quem verdadeiramente é o Samuel? Eu conheço, eu sei aí por trás do empresário Samuel, tem um empresário pai, né? O Samuel pai, o Samuel esposo. Quem é verdadeiramente aí o Samuel? O Samuel é um vendedor nato, né? A gente tá aí há anos procurando o crescimento, quanto na família, também profissional. E estamos na luta aí com a Rex desde 2018. 2018 com a Rex. Começamos com o Facebook, aí foi pro Instagram, depois loja física. E antes disso, o que o Samuel fazia antes de ter a Rex iPhone? Quem era o Samuel antes disso? Antes disso, o Samuel estava trabalhando numa operadora de celular TIM, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente tá trabalhando nessa área de telecomunicações aí. Era vendedor lá, Samuel? Eu era gerente da loja. Gerente da loja. E a gente passou, na pandemia teve que fechar, e aí cada um teve que se virar, né? Do jeito que dava, e a gente começou a vender celular, sem loja, sem nada, e estamos aí até hoje. E que legal, né? Como que a vida nos prega várias coisas, né? Não sei se você se imaginava como empresário, como dono de uma loja, dono de uma rede de telefonia, né? Ou não, você já sempre pensou mesmo em ter o seu próprio negócio? Como que foi essa transação aí? Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia ter um negócio, ia trabalhar por conta, né? Trabalhei sempre com vendas, aí chegou uma época que as portas estavam um pouco fechadas, trabalhei em outras áreas, em empresa fechada também, mas também não me adaptei. E voltei aí para área de vendas e nunca imaginei que eu ia trabalhar por conta. Foi mais a pandemia mesmo que forçou a gente a sair a gente fica acomodado, né? A zona de você conforto. Tá na zona de conforto, você tá acomodado ali. Aí você não tem escapatória, você não vê saída, aí você começa a se virar. Na época da pandemia eu comecei como corretor de imóveis e vender celular.
Então, É que nas dores que começam a aparecer as oportunidades, né? Talvez precisou disso daí, da água, né, batendo na bunda aí de muita gente para que alguém já também se movimentasse. Isso eu falo em todos os sentidos, né? Não sei se para você também foi isso, né? E vamos também saber da Nath, né? Que tá do seu lado aí. Quem é a Nathalie Bonifácio, minha amiga Nath Bonifácio? A minha história no Cop Center começou muito nova. Eu tinha 17 anos quando eu entrei lá. Mas eu entrei como atendente de balcão, né? Sem pretensão nenhuma de um dia conseguir comprá-la. E com o tempo fui trabalhando. Eu falo que a Cop Center foi uma faculdade para mim, que eu acho que faculdade nenhuma. Aprendi tudo que eu aprendi lá. E saí, porque eu sou publicitária, fiz design gráfico, nada a ver com a parte de empreender. Mas meu pai empreendia, então eu sempre via... A parte dele, assim, eu via mais... Nossa, como que é difícil, né? Empreender e tal, você não para, é loucura. Mas, assim, nunca tive pretensão. Queria fazer veterinária, tudo. Uma vez, meu ex-patrão me chamou para ser gerente e ele, assim, ele via em mim algo que eu não via. E, com o tempo, eu comecei a pegar gosto. Eu amo a parte de comunicação, atendimento ao público, né? É difícil, mas, assim, é prazeroso você prestar um serviço com qualidade. E, na pandemia, também, ele quis vender. Então, a gente conseguiu e, em 2020... eu adquiri a Cop Center e eu comprei. Mas, assim, é uma experiência, assim, todo dia a gente aprende alguma coisa, mas eu nunca nos meus sonhos eu imaginava que eu iria empreender. Em tornar empresária, né? E vai aprendendo todo dia, né, Nath? Todos os dias. Todo dia uma novidade. Então, assim, eu na pandemia, a gente teve a pandemia, então foram 2 anos aí, portas fechadas, mas a gente trabalhou todos os dias, a gente não parou. Então, ali que a gente viu. Então, assim, passou a pandemia, então acho que eu consigo sobreviver, né? Porque todo mundo fala que foi a pior fase. Foi uma escola, né? Foi um aprendizado, sem dúvida. Então, assim, todos os dias a gente aprende um pouquinho. E podemos dizer, então, que mal começou, né, esse episódio e nós já tivemos links, né, incomuns, porque eu também sou vendedor. Né? Tanto o Samuel como a história dele, de como começou na área de vendas, né? Planos de telefonia. A Nath também veio da área comercial de balcão à frente ali, que é uma venda direta até, né? E eu me coloco também como um vendedor da Taura, né? Eu sou o que faz a prospecção, eu sou ali o que coloca dinheiro para dentro do escritório, né? Que faz a captação de recursos. Isso é venda. Né? E aí eu trago para a realidade que todo empresário deve primeiro aprender a vender. Você concorda com isso ou não? Você tem uma outra visão disso, Samuel? Não, eu concordo, né? Inclusive, você vendeu para mim o seu serviço da Taura, né? A gente tava sem assessoria, sem tudo bagunçado e você que veio oferecer pra gente, partiu de você, né? A venda do serviço da Taura mesmo, né? Inclusive, foi muito bom pra gente, organizamos bastante coisa e até hoje a gente precisa se organizar e cada dia a gente vai se aprimorando aí para buscar o melhor resultado, né? É isso aí. E a Nath também, né, Nath? Eu vejo também você tá bem aí na frente de vendas do seu negócio, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a delegar, né? Então, acho que depois você vai falar mais disso, mas assim, essa é a maior dificuldade. Então, eu tive que colocar na minha cabeça, porque até então eu era CLT, né? Para você tirar que você é CLT e você é dona, é muito difícil. Então, assim, acho que vamos falar assim que há um ano, não, isso aqui é meu, eu preciso tomar conta, eu preciso sair para vender. Então, a Cop Center tem que rodar e eu saio porque a gente é a cara do nosso negócio, a gente tem que fazer a venda. Então, hoje em dia, eu tenho essa ciência disso. Mas, assim, demorou um pouco para chegar e falar, Nathalie, você é isso. Esse é um gancho muito legal para falar, né? Do momento que você desliga a chavinha da CLT e liga de empresário, eu vou falar para você que eu demorei. Eu falo, a Taura já tem 11 anos, 11, 12 anos. De CNPJ, mas de empresário eu tenho uns 6. Porque durante uns 4, 5 anos eu tinha minha cabeça de CLT porque eu trabalhava depois nos outros horários. Então eu trabalhava no escritório e dava aula na faculdade, trabalhava no escritório e fazia outras coisas. Então eu também tinha a minha mentalidade da CLT. E eu vou até te falar, o primeiro curso de mudanças comportamentais que eu fiz que me fez ter essa virada de chave foi o Empretec. Inclusive eu indico, não sei se vocês fizeram o Empretec ou não,
O Empretec é pelo Sebrae, vale a pena muito vocês verem sobre esse curso. É uma semana de curso e foi o meu primeiro curso que eu falei assim, poxa vida, eu não sou mais empregado. Eu não tenho que ter cabeça de empregado, eu tenho que ter cabeça de dono. E quando foi esse momento, Nath? Então, a virada de chave deu que surgiu, tipo, as empresas vindo atrás de mim, eu não tendo tempo, porque eu estava atendendo balcão, eu estava fazendo fechamento, eu falei, poxa, peraí, eu tô perdendo venda, né? Vendas realmente altas, assim, né? Porque eu tô fazendo, lógico, Operação, assim, né? operação. Eu tava na operação. Então, a partir do momento que comecei a ter perca mesmo de venda, eu falei, não. Então, eu vou ter, lógico, às vezes a gente precisa colocar. O problema, assim, maior meu foi eu conseguir. Não, eu preciso delegar. Então, a parte de delegar era o meu problema. Não, Nathalie, você tem que confiar. É confiança. Então, a partir do momento que eu comecei a delegar, começou a fluir mais. Lógico que eu ainda, né? Se Deus quiser, vou melhorar, mas delega aquele assim, mas será que tá fazendo mesmo? Mas isso vai fazer parte, né? Tem uma diferença do delegar e de largar, né? Você tem que delegar e conferir. A conferência vai ter que fazer parte do seu processo, né? De auditoria ali. Deixa eu ver se o que eu deleguei está sendo executado, né? Mas eu vejo assim que é diário, né? Um pouquinho. Então eu faço muito lista de como eu quero ser. Eu tô longe ainda da empresária que eu quero ser. Mas, assim, é diário, a gente vai aprendendo. Não, eu preciso melhorar nisso. Muita terapia. Não, isso funciona demais. Mas é só você pegar o que é a Nath hoje de 5 anos atrás também. Nossa, muito difícil. Né? Em vários aspectos, né? Tanto profissional, pessoal, né? E você também, né, Samuel? Porque, pelo que você me falou, você veio da TIM, como gerente de loja, também CLT, e mora para outra, você se viu empresário, dono da loja, companhia de telefone, vendendo celulares. Aí como que foi essa virada aí? Conta para nós também. Muda muito a cabeça, né? A gente começa a enxergar de outra forma. Você tá ali dentro. Eu sempre tive uma visão, quando eu estava como gerente, de empresário, né? Tava trabalhando ali, tudo que a gente via, tá desperdiçando isso, a gente pode melhorar nisso. A gente sempre teve essa visão aí de crescimento, de ver o que é melhor para a empresa. Quando a gente abriu a loja, eu acabei trazendo bastante bagagem dessa parte, porque eu já era bem esforçado no que eu fazia lá, né? Então a gente só que você começa a enxergar diferente, né? De 70%, às vezes, você faz 100%, 120%, você faz a mais porque você não quer ver o negócio deslanchar, perder, né? Você tá vendo que é o seu que tá escapando do bolso, né? Então muda bastante a cabeça. Muda, né? E se não mudar, não... O seu surgiu na pandemia. Na pandemia. O seu também, Nath, ou não? O seu foi antes? Eu comprei um pouquinho antes. Depois que veio a pandemia... Eu comprei em janeiro de 2020 e a pandemia veio em março. Março, foi 2, 3 meses, imagina, isso eu lembro. Do céu ao inferno, né? Porque a gente adquiriu e daí já entrou a pandemia. Mas se for olhar pelo pé dela, você já passou pelo pior, Não, né? Se a gente exatamente. pensar nesse formato, ali já era o limbo, né? Então não tinha mais para onde descer. Então a ideia era subir. O seu caso foi a mesma coisa. Você se viu e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? No caso, eu saí da empresa que tinha quebrado na pandemia e não tinha um real no bolso, né? Eu não tinha um real no bolso, eu não tinha o que fazer. Meu filho tinha acabado de nascer, o Gabriel. E eu lembro, 2020, a loja fechou, meu filho nasceu. E aí minha mulher falou, nossa, tem que comprar fralda ali pro nenê que nasceu. Eu falei, nossa, eu só tenho cartão de crédito, não tem dinheiro, vou passar o cartão e seja o que Deus quiser. Aí comecei a correr atrás pra começar a ganhar dinheiro de novo sem nada no bolso, né? E aí você entrou no mundo da venda de imóvel. Nisso, por isso que eu falo, né? Eu falo pros meninos que trabalham comigo lá, pra todo mundo, a gente não pode ficar acomodado parado, né? Antes de acontecer a pandemia, eu estava trabalhando e estava buscando conhecimento. Fiz aquele curso de corretor de imóveis, tirei meu Cresce, e aí eu acabei pegando aquele boom do mercado imobiliário de 2020, que o pessoal que trabalhava em empresa, escritório, teve que ir tudo para home office. Aí a pessoa chegou lá e se viu minha casa é pequena, meu apartamento é pequeno, tem que trocar. E 2020, tipo assim, eu entrei em 2020 quebrado, assim, né? Eu era CLT, mas eu entrei sem R$1 no bolso e comecei a vender iPhone. Continuei vendendo iPhone e comecei a vender imóveis. Eu vendi 30 casas no ano.
entendeu? Oh, glória a Deus. Então, é isso aí, tipo, eu não esperava por isso aí, entendeu? E por que não continuou na carreira do imobiliário? Depois do mercado, depois que começou a voltar ao normal, começou a dar uma baixada na procura de imóveis, mas até hoje eu não parei. Eu trabalho com imóveis ainda, às vezes por isso que o pessoal, você não tá na loja, mas eu tô sempre ali correndo atrás de alguma coisa, porque eu não parei com esse trabalho. Eu vejo aí. carro também, né? Vocês também ofertam carro. Porque a gente pega, às vezes, algum carro no negócio de uma casa, e aí acaba ficando pra gente, eu vou lá e posto, eu coloquei... É um sonho que eu tenho ainda de montar uma loja em Limeira, a Rex Motors, e vamos ver se esse ano que vem aqui... Não, mas já tá profetizado. consegue, né? Eu acho que quando a gente empreende, a gente vende tudo, né? Nossa, Sim. o que dá hoje em dia? Eu achava que eu nunca ia conseguir empreender, tal, mas hoje em dia eu vejo que quando você sabe daquilo, você entende, né, do negócio, você consegue vender tudo. O produto, né? Você vai mudar Todo o produto, né? isso. Se colocar eu para vender cópia, eu tenho certeza que eu vendo comunicação Com visual certeza. em qualquer Aham. empresa, assim como o Samuel entrar e vice-versa. Eu vejo também, porque todo empresário ele deve primeiro saber vender. Né? É muito legal, né? Quando a pessoa senta lá no escritório, porque eu vou sair da minha empresa, porque eu sou muito bom, então eu vou abrir meu próprio negócio. Eu falo, glória a Deus, né? Vamos abrir mesmo, vamos multiplicar aí a questão do empreendedorismo na nossa cidade, porque eu vejo que o empreendedorismo é o que faz, né, a evolução nossa social. E aí a primeira pergunta mesmo que eu falo, cara, você me falou que você é o melhor nisso. Mas como que o seu cliente sabe que você é o melhor nisso? Como que ele vai saber que você é o melhor nisso? Né? Numa guerra empresarial, vence aquele que melhor vende. Nem sempre vence o melhor produto, né? O melhor produto pode ser que tenha lá, ele pode dar continuar, mas numa guerra, vence aquele que melhor vende. Isso é uma teoria que eu tenho comigo. Então, se o empresário ele sabe vender, ele nunca vai passar aperto. Né? Pode passar perto pelo momento do mercado, mas ele sempre vai ter uma cartada na manga para ele saber fazer alguma coisa. Né? Então eu vejo muito nisso em você, não, o famoso Rex não para. A Nath vem evoluindo muito nisso daí, né? Eu venho acompanhando. E aí, pegando desse gancho, né, do ponto, né? O que fez que você acredita, né? A pergunta para os dois, né? Primeiro para o Samuel, depois para a Nath. O que fez, né, para que a sua empresa perdurasse até hoje? O que você, no seu ponto de vista, o que você fez na sua empresa que fez com que ela perdurasse até hoje? Eu acho que ali é o bom atendimento, né? O pós-venda, no meu caso, tem que ter bastante, né? Porque a minha venda, ela é uma venda recorrente. O cliente, eu acho que é igual a da Nath também, né? O cliente dela é um cliente, às vezes é um cliente fixo, né? Vai sempre estar ali comprando. E o cliente do iPhone hoje é isso aí também, né? Não é igual o cara comprou uma casa, hoje ele dificilmente ele vai comprar uma casa todo ano, entendeu? Agora o celular, toda vez que vai lançar um relógio, o iPad, a pessoa tá ali querendo trocar. Então a gente tem que manter o bom atendimento, o pós-venda, para sempre estar fidelizando esse cliente, o cliente voltar na nossa loja, porque cada dia tem um novo empreendedor abrindo uma loja nova. Uhum. Né? Quando a gente estava começando, tinha aqui em Limeira, você contava nos dedos. Agora tem bastante gente vendendo. Inclusive a gente tem o pessoal que vendia pra gente, hoje a gente apoiou bastante gente a abrir. Eu incentivo todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? E a gente tá aí tendo que sempre fidelizar o cliente, o bom atendimento, para manter esse nicho do cliente com a gente aí. Ô, Ná, e para você? O que você acredita no seu ponto de vista? O que fez a Cop estar até hoje no mercado? Você pode contar do seu período, porque eu lembro da Cop naquela estrutura que era ao lado do Bradesco lá, né? E quando você assumiu, né, você já vem com aquele sangue novo da repaginada. E o que fez com que a Cop perdure até hoje, né? A Cop Center, ela está há 28 anos no mercado, né? Com maestria, o Antônio Carlos, ele seguiu ali. Eu esse ano faz 18 anos que eu tô lá. E a 5 a gente comprou. Então, eu acho que, assim, além do serviço prestado, máquinas ali que são exclusivas que só a gente tem, né? Eu acredito que fidelizar cliente lá é o atendimento, né? A gente busca o melhor atendimento ali. E, assim, o local também eu acho que ajuda. A gente está ali no centro da cidade. E a gente tenta prestar o melhor serviço ali para a população. Então, o que eu quero esse ano assim, é mais trabalhar no marketing, né, que está
precisando. Então, aos poucos, assim, eu vou aprendendo o que precisa, né? E a gente vai reestruturando. Então, esse ano, há uns 2 anos, está sendo uma reestruturação. Reestruturação de marca, né? A gente mudou a logo, o local. Então, junto, assim, com algum pessoal que a gente está tentando reestruturar toda a marca. E a mim também, né? Porque não adianta eu fazer toda essa estruturação se não mudar a minha mente. Então, é isso. É uma evolução pessoal também, né? Isso daí ela tem que acompanhar a evolução do seu negócio, né? E é conjunto, né? Eu falo por mim também, né? Pega aí talvez uma evolução minha de 5 anos pra cá, né, total, né? Mas porque eu também me dediquei a isso, né? Assim como você. Se nós somos empresários agora, então o que nós vamos fazer, né? Então, eu também tive uma evolução tanto como pessoa. Veio o João, que isso me ajudou muito. Você também, né? Nossa, tem ajudou muito, seu filho, né? Mudou A criança vem também num intuito de dar um up na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu falo que eu tenho uma vida, né, antes de João, depois João, né? Isso para mim é bem notório. E isso também fez com que eu evoluísse, tanto como pessoa, como também como empresário, e também ir buscar conhecimento, né? Então, para quem está acompanhando aí esse podcast, esse 2º episódio, anota aí, toda essa aula que nós tivemos, a dica tanto do Samuel quanto da Nathalie, né? Da questão de ter um atendimento, isso é fundamental, né? Isso não entra nem como diferencial na sua empresa, é uma obrigação da sua empresa se atender bem, né? Até para você manter seus clientes, manter fidelizados seus clientes, porque eles vão voltar, né? Lembrar que teve vacas magras, tanto o Samuel como a Nathalie, como o Éder também, passou aí por pandemia, que é o chão da coisa mesmo, né? E aí, se você aprende a trabalhar no limbo, pode ter certeza que você ganha força para você trabalhar também na época que vinha a picanha, né? Então, olha só, já falamos aqui sobre a questão do atendimento, sobre passar por vacas magras, épocas difíceis, né? O empreendedorismo, ele é essa gangorra, não vai pensando que é tudo mar de rosas ou não? Não. Tudo gostoso, né? Você acerta sempre, Samuel? Não. Então, você vai passar por momentos difíceis na empresa e aí você tem que ser resiliente, você tem que buscar, né, conhecimento, assim como a Nathalie comentou, né, do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento, né? E eu também falo que eu fui buscar muito desse autoconhecimento, me aprofundei em cursos, fui atrás de terapia, fui buscar algo que estava fora do meu alcance, para que eu também continuasse evoluindo no formato que eu gostaria que fosse evoluído, tanto Éder como pessoa, como Éder como escritório. E aí, ambos também viram, né, a questão das dores que eles passaram, né? O Samuel já deu uma pincelada, a Nath já deu uma pincelada nas dores. Mas conta para nós, Samuel, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou como empresário, né? Já como aí passou a pandemia, abriu a X, qual foi daí a sua maior dificuldade como empresário que você enxergou dali para frente? Eu acho que a maior dificuldade hoje para o empresário é o sistema tributário aí que o país tem. Para mim é o mais complicado. A maior dificuldade minha vem desse sistema, né? A gente tá... Então, por isso que a gente precisa estar bem assessorado. Então, se a pessoa está pensando em abrir um negócio, já esteja bem preparado para esse sistema, né? Porque, tipo assim, quanto mais você vende, mais você paga. Então, tipo assim, às vezes você não consegue dormir direito, entendeu? Você tá dormindo hoje, eu vendi, mas ali, olha quanto que eu tô pagando aqui. Então, a maior dificuldade minha vem disso aí. Muda muito, a gente que trabalha com produto que vem de fora também, né? Dólar, oscila muito, né? Oscila muito. Cambial. Às vezes, uma pessoa fala alguma coisa lá na TV, daí o dólar já sobe e já começa a ficar tudo complicado. A maior dificuldade minha no empreendedorismo, assim, hoje que eu vejo essa parte... de tributário. E isso, para quem vai entrar no empreendedorismo, faz parte do jogo, pessoal. Não vou ficar com medo de pagar imposto, eu não vou empreender. É o contrário aqui, né? Aqui faz parte do jogo você entender do sistema tributário, né? Eu costumo dizer, graças a Deus que está pagando imposto. Tem gente que não está pagando imposto porque não está vendendo, né? Mas é óbvio que você tem que pensar no formato de como que eu posso remanejar dentro da moralidade de pagar um imposto devido, menor, né? Ou não pagar imposto indevido, ou impostos maiores.
mas faz parte do jogo, né? Se você está pensando em entrar no mundo do empreendedorismo, entenda sobre carga tributária. Isso vai fazer total diferença no seu negócio, né? E não tenha medo de entrar por conta da carga tributária, porque todos estão participando do mesmo jogo, certo? E você, Nathalie, que eu tenho essa Além liberdade de disso, falar, né, Nath, o que ele dificuldade você enfrentou? Além dessa daí que o Samuel falou? eu, assim, como meu pai era empreendedor, então sempre foi, eu me espelhava muito nele, né? Como empresário, tudo, mas eu sempre via que ele não tinha uma assessoria ali, sabe? De alguém, ó, Ailton, você tem que investir nisso, tem que fazer isso. Então, assim, eu vejo algo assim, não, beleza, isso aqui eu quero seguir do meu pai, mas isso daqui eu preciso mudar, né? Então, assim, algumas vertentes dele falam, não, eu preciso, então, além dessa parte mais tributária, para mim o financeiro me pega muito, fluxo de caixa, DRE. Então, não, Nathalie, algo o que eu não sei, eu comecei a delegar. Não, você não sabe fluxo de caixa. Eu já tentei aprender, eu não consigo, é algo que não é da minha alçada. Então, beleza, eu vou delegar. E que bom que você tem esse nível de consciência, Não consigo, né? Porque uma coisa é a pessoa tem medo de passar, não, porque ele vai entender quanto que eu tô vendendo, eu vou ter... Meu, contrate pessoas melhores do que você naquilo que você não sabe fazer, é ponto, é isso, né? Para mim, a maior dificuldade ali foi isso. Então, lógico, a gente tem que saber, a gente tem que ter uma base ali, né? De como funciona, de como é. Mas, assim, hoje em dia eu sou vendas, né? Eu tô ali na frente da Cop Center mesmo, então essa parte de RH é muito difícil para mim. Eu falo por mim também, porque eu também demorei um pouco para acreditar em pessoas, né? De delegar, de passar o financeiro, hoje não sou eu mais que faço também, né? Eu demorei um certo tempo para isso. E aí quando eu vi que dá certo, né? E eu precisava disso para me poder decolar, que as coisas começaram a dar mais certo, né? Então, de você contratar pessoas melhor do que você naquilo que você não sabe, hoje é primordial dentro da empresa. Mas você deve saber também, né? O conceito básico da coisa, né? Não é você vai se aprofundar a conhecer como formar o imposto do seu negócio. Não, mas você tem que saber qual que é a carga tributária, pelo menos o percentual. Como que vai chegar no imposto? Isso é o papel da contabilidade, né? Eu preciso saber contratar pessoas e de ficar... Não, quem tem que fazer isso é a contabilidade, mas você tem que entender se vai ter que pagar hora extra, se não vai pagar hora extra, se vai trabalhar no sábado, se não vai, se depois do horário tem DSR, se não tem DSR, se tem adicional, se não tem adicional. Isso vai fazer parte do seu custo, né? E quando você não tem essas coisas na mão, pode ser que você esteja deixando dinheiro aí a rodo para baixo aí, né? E aí, talvez a nossa margem de lucratividade não é nem tanta para a gente deixar perder essas vírgulas, esses pontinhos. Então, olha só, tanto a Nath quanto o Samuel tem falado para nós aí vários pontos, né, do empreendedor para que você aí busque conhecer e com certeza entrar mais firme no mundo do empreendedorismo. Vocês têm alguma referência ou não de pessoas empresárias? Eu vou falar por mim, Éder. Eu tive que buscar para fora referências de empreendedorismo. Acho que ao contrário que seu pai é empreendedor, né? Você tinha uma referência ali. É o meu pai e o antigo dono, o Antônio Carlos. Eu não tive isso, né? Eu fui aprender depois. Por isso que eu falo que eu tenho 10 anos de escritório e 5 de empresário. Porque daí até aquele primeiro ano eu não tinha uma base de referência empreendedorística na minha família, né? Eu venho de história que meu pai aposentou na Newton e o sonho dele era ver eu trabalhando dentro de uma empresa, aposentar, seguir. E quando eu falei que eu ia montar um negócio, a primeira pergunta que ele falou, mas aí é seguro? Tem seguro-desemprego? Não tem seguro-desemprego? Tem plano médico? Não tem plano médico? Olha que doideira, né? Então, a primeira venda que eu tive que fazer foi pro meu pai, lá atrás, né? Para ele entender que aquilo eu estava saindo do CLT e indo para o empreendedorismo. Você passou por isso também, Samuel? Você ou não? Eu não tive nenhuma uma base assim, foi tudo sozinho e, tipo, através de cursos, né? Eu não participava muito de cursos, mas comecei no Empreenda, né? Faz tempo que... Quantos anos tem o Empreenda? 3 anos. 3 anos. Desde quando começou, eu tô indo lá, a gente vai em vários cursos, a gente vai se aprimorando depois. Você fez uns 2 cursos comigo, né, Samuel? Um em São Paulo lá, né? Foi em São Paulo, nós fomos no Primo Rico. Isso. Então, tipo assim, eu comecei a tirar algumas bases, assim, desses lugares que eu comecei a frequentar, né? Eu não tinha nenhuma base antes de empreendedorismo, assim, para falar, ó, tenho uma direção. A gente vai aprendendo com o tempo, fui aprendendo com o tempo. Então, o pessoal tem que buscar conhecimento mesmo que está começando, né? Não pode deixar, tem um curso na cidade, tem uma palestra, tem que ir, porque isso
conhecimento nunca é demais, né? Sempre E você bom. falou um negócio bem interessante, você participar de ambientes, né, que estejam ali, que potencializam, né, você, né? A conexão de pessoas é muito grande ali, né? Você também enxerga dessa forma, Nath? Com certeza. Eu falo assim, ó, que hoje em dia 90% das pessoas que estão à minha volta são empreendedores. Então, hoje em dia você consegue conversar, nossa, na minha empresa tô com isso. Não, faz isso, eu já testei, é legal. Então, assim, ambiente muda totalmente. Isso daí Até arrepiou quando você fala a disso. hora que você dá também. esse start. Não, é total. Então, tem até aquele negócio, né? Se você anda com 5 pessoas ruins, você é a sexta. Você acessa. Então, nossa, hoje em dia, assim, tanto é que tem um grupo de minhas amigas, a gente se junta. Onde você está com dificuldade? Não, estou com dificuldade nisso. Então, ó, lá eu fiz isso e deu certo. E assim, gente, todos os dias dá vontade de desistir, né? Nossa, vou até o mês que vem. Mas assim, eu amo o que eu faço, não tem como desistir. E assim, é se especializar, né? Não adianta, não vai dar certo. É só a gente tentar se especializar. Mas o ambiente muda Muda o jogo. muito, muito mesmo. Nada vence o ambiente. Eu tenho isso comigo. Nada vence o ambiente. Se você está num ambiente onde que estão tá todo mundo ali propício a potencializar, a crescer, você com certeza você vai crescer. Tanto que, eu também falo por mim, a nossa roda de amigos mudaram muito de 10 anos, 5 anos para cá, porque você quer começar a fazer parte de ambientes que vão te pôr para cima. Você não deixou de ser amigo do pessoal, você continua sendo amigo, mas você frequenta outros ambientes que te levam a uma frequência maior, né? Eu vejo muito disso também, do poder do ambiente, de você buscar e estar em ambientes que te potencializa, fundamental para o seu negócio, né? Você também enxerga dessa forma? Você viu isso aí também? Vivo isso. Né? Você viveu isso também, né? Muito. Começou a participar dos eventos. Sim, o pessoal às vezes acha assim, nossa, o cara antigamente parava aqui, o cara virou mala, não sei o quê, mas não é isso que vocês estão falando. O ambiente potencializa muito. Então, às vezes eu não quero parar no lugar que eu parava antes, que o pessoal vai lá ficar contando piada. Entendeu? Eu já não paro, não consigo. Eu já quero ir num lugar que o pessoal tá ali conversando sobre negócios. A gente muda a cabeça, já começa a pensar diferente, né? Então, às vezes, não é que a gente é chato, não é... tem o momento da piada, mas cada momento tem o seu tempo, né? Eu também me vejo muito nisso daí, né? Não que eu deixei de ser amigo do pessoal, mas eu mudei muito também. Formas de relacionamentos, né? De amigos e locais. Então, isso me potencializou muito também, né? Porque talvez eu ia num ambiente que eu me sentisse mal que eu digo... O pessoal estavam todos evoluídos e eu não. Eu falei, não, eu preciso melhorar em algum aspecto, preciso estudar, preciso conhecer, preciso começar a vender mais para mim estar nesse mesmo nível. Então, eles também me motivavam. E aí eu quero pegar um gancho que também, por mais que quando a Nath falou das 5 amizades, que você tem 5 pessoas, se você vai ser a sexta. Eu vejo em 2 frentes isso, tá? Uma de eu estar na mesa que eu estou inferior, que eu preciso buscar para mim estar no mesmo nível. E outros momentos eu vejo, se eu tô num ambiente, numa mesa que eu sou o melhor, eu tenho que puxar alguém. Eu tenho que ensinar alguém, eu tenho que trazer alguém. Se a pessoa não quer, aí tudo bem. Aí eu descarto, mas também vai ter momentos que nós vamos ter que sentar numa mesa para ensinar outras pessoas, né? Sim. Né? Porque você também trazer essa galera junto contigo, ainda mais algo que você sabe. Você falou que você tem um grupo de amigas, né? Que também se reúne. São empresárias ali também. Acho que tem do grupo da Ginger, da Jana, do pessoal. Meu pessoal, a Bruna Ronce, a Gabi Ronce. Então, aí eles também são elas são empreendedoras, que aí vocês Cada começam numa a trocar área, numa né? área, e aí vocês trocam informação. Olha só como é rico isso, pessoal. Talvez um grupo de amigos empresárias ali, empreendedores, aquele famoso terça da janta com as amigas empresárias. Ali, com certeza, alguém vai falar um ponto que você pode aplicar na sua empresa e falar, pô, deu muito certo. Então, eu gosto muito disso, né? Numa roda de amizades com pessoas evoluídas aí. Talvez eles falam uma coisinha, se aplica na empresa, ou você não estava vendo. Cara, debaixo do meu nariz eu não estava vendo isso aqui. E aí, quando você aplica no seu negócio, pum, dá certo. Então, olha só da importância também frequentar ambientes que te potencializa. Ô Samuel, você já errou? Já errei bastante, né? A gente erra e vai aprendendo com os erros, né? Uhum. Já fez contratação errada, já fiz compra errada. A gente já tem bastante erros aí. Atendimento, a gente às vezes erra no atendimento, né? Mas acontece. Mas essa questão,
a gente vai... Eu entrei fiquei pensando numa coisa que você falou, de puxar uma pessoa, né? A gente erra, mas a gente também faz coisa boa, né? Uhum. Eu puxei a minha mulher tô puxando pro empreendedorismo aí. Ela trabalha, gosta muito do trabalho dela, mas eu, tipo assim, eu fiquei, você usa o Instagram, começa a usar o Instagram pra ganhar dinheiro, faz alguma coisa no Instagram, até com o Instagram parado ali e tal. Aí hoje ela começou, esses tempos atrás ela mudou o nome lá, começou a vender roupa, né? Ela tá fazendo o quê? Nos momentos vagos dela lá, ela posta as roupas para vender e tá com 2 empregos. É isso aí. Vai virar o Július aqui. É. Não, mas a ideia é que quando começa com renda extra, ela vai potencializando isso até que a renda extra vira a renda principal, né? É, também é dessa forma. E você, Nath, você já errou ou não? Muito. Lógico, a gente aprende com os erros, tudo, mas, nossa, erro muito. Eu costumo dizer que a gente mais erra do que acerta, né? Que os acertos nos potencializa. Mas quantos não você teve que tomar para você vender o primeiro imóvel, o primeiro celular, né? Quantos erros na sua parte de tráfego pago você teve que fazer para você acertar o tráfego pago? Quantos funcionários ruins nós tivemos que contratar para você acertar um bom? E assim vai. Fornecedor. Tudo eu vejo é muito mais erros do que os acertos. É que os acertos, na hora que você acerta, você potencializa. Só que daí você tem que começar de novo. E testa, e lança, e põe o produto, e muda o conceito, e muda a cor, e muda a embalagem, e muda a venda, e muda o atendimento, e muda o que tem. Pô, deu certo, estourou. E aí começa de novo. E muda aqui, coloca ali, testa aqui, coloca ali, muda. Até você vai acertando, né? Porque o erro sempre vai existir. E o segredo do erro é você encurtar o tempo do acerto, né? Então você vai errar. Errei. Quanto tempo você vai permanecer no erro? Pô, acertei. Tum. Se eu encurtar esse período, errei, pô, já acertei. Errei, mas já acertei. É onde que vai dar o sucesso, né? Você encurtar o tempo do erro, né? E não permanecer no erro. Você enxerga onde vocês erraram nisso aí ou não? Na minha parte, assim, acho que eu já errei em todas as áreas. Ô, Glória, é isso aí. Quanto mais erro, tá mais perto do certo. Exato. E às vezes a gente não entende o erro na hora, mas mais pra frente fala, opa, foi preciso dar uma errada ali para eu conseguir acertar ou ter uma visão, né? E o bom é, eu acho que a gente tá com esse feeling, né, não, eu errei aqui, mas eu parti para esse caminho igual. Quando eu fui fazer a mudança, no lugar antigo, já fazia um tempo que a gente tinha adquirido a Cop, fazia uns 4 anos, mas eu não estava contente com o lugar. E daí foi na época que o meu pai ficou doente, então na hora, assim, falei, nossa, acho que, não sei, não é para eu mudar. Mas mudei, e assim, no mês eu falei assim, nossa, não devia ter mudado, devia ter esperado. E hoje em dia eu falo, graças a Deus que eu mudei. Assim, graças a Deus que deu essa virada de chave para eu conseguir mudar, o lugar é mais amplo. Então, assim, a gente acha, às vezes, que errou também, né? Mas, na verdade, a gente fica com medo, né? Porque mas eu acho que esse medo é bom, né? É bom, faz a gente estudar, faz a gente evoluir. Se não tivesse existido medo, a gente atravessaria a rua sem olhar, pulava de bungee jump sem corda, pulava de paraquedas sem... Se não tivesse medo, o medo faz a gente conferir. Deixa eu ver se tá bem apertadinho mesmo, deixa eu conferir. Pô, agora eu vou. Né? Vai dar tudo certo? Não sei, mas eu tô bem mais precavido. O medo faz parte também do jogo. Sai daquela zona de conforto, né, também. Assim... Tá com medo? Vai com medo mesmo. Óbvio, né? Você mudou de local, você teve que fazer um investimento. Isso impacta diretamente no seu fluxo de caixa. Mas positivamente você vende mais se você está num ponto mais estratégico, né? Então é um risco que você correu ali calculado de eu aumentar meu investimento de novo local, mas o quanto isso está me dando de retorno também, com visibilidade, com, o nego tá passando aqui, tá vendo meu logo novo agora e tá vendo essa evolução. Eu, particularmente, vendo de fora que eu falo como cliente, não como contador, que daí a gente tá interno. Pô, a Nathalie mudou, tá com um espaço mais amplo, as meninas tá com outra galera. Meu, isso daí é outro jogo. Então, eu também vejo também pro lado do consumidor. A mesma coisa. Quando eu vou lá no Rex e a gente saindo, a gente entrando, a jogada de ter colocado a empresa lá no pessoal da joia. Tudo vai evoluindo, né? Tudo vai evoluindo, né? E aí eu quero saber agora, né? Já falamos bem das empresas. O que verdadeiramente faz a Rex? A Rex, ela hoje trabalha com realizações de sonhos, né? Hoje em dia, nossa, cada venda a gente acaba... se envolvendo emocionalmente com o pessoal que está comprando, né? Tem muita gente que está comprando o primeiro iPhone hoje em dia
Que você vê as meninas trocando festa de 15 anos por iPhone, não quer mais a festa. O pessoal, a nova geração tá bem mudada, assim, né? Eles estão priorizando outras coisas, né? E a gente trabalha realizando sonhos de verdade, trabalha com excelência e sempre procurando evoluir. E a venda de iPhones, celular, iPhone, Toda a linha relógio. Apple a gente trabalha, hoje a gente tem loja em Americana, Rio Claro, Piracicaba. A gente tem umas lojas aí que são outros nomes, né? Que hoje a gente está aqui como Rex, mas a gente tem umas 6 lojas aí. Então a gente está trabalhando na área de telecomunicação na cidade inteira. E onde que a gente pode encontrar a Rex? Ele falou em vários lugares, hein? Até é uma franquia quase já, hein? Vamos lá, onde que a gente encontra a Rex? Hoje você encontra a Rex na Avenida Costa e Silva, no coração de Limeira, né? Ali, hoje, Limeira é conhecido como a capital das semijoias, então a gente está ali dentro da Galeria Florida Mall, que é um hotel, e nossa loja é ali dentro. Você precisar de um iPhone, de um iPad, de um MacBook, só procurar a gente, que eu garanto a melhor negociação de Limeira. Ah lá, isso daí é o merchan da Rex, né? Prensões celulares, vamos lá na Rex iPhone. Ô Nath, o que verdadeiramente faz a Cop Center? Cop Center é uma gráfica rápida, né? Que fica ali no centro da cidade, na Doutor Trajano, 994. Nós fazemos, eu falo assim, que tudo a gente faz. Fazemos desde cópia, a parte de cópia, comunicação visual, fachada, banner, totem, cartão de visita, pasta, folder. Então, não tem toda a parte de comunicação interna de empresa. Então, banner, placa de PVC, encadernação, plastificação, folder. O que tiver lá de comunicação visual, a Nath lá da Cop Center faz para você. E isso é extremamente importante, porque eu também dava muita importância para isso, mas olha que louco que é isso. Quando a gente vai num lugar, que a gente entra na empresa da pessoa, a gente começa a deparar a cor, que ela já puxa toda a cor, que é da cor da empresa dela. Ela começa a ter mensagens em alguns momentos, em alguns lugares, estrategicamente, que faz arremeter a empresa dele. No Instagram. E aí você vê da importância da comunicação visual nisso aí, até a ponto de você ver apenas a cor ou a logo, você já arremeter do que se trata. Né? Se eu ver hoje só o dinossaurinho lá, já vou me remeter ao Rex. Se eu ver essa cor, inclusive eu vi essa cor, eu falei, essa cor já veio em mim por causa da cor. Então você já começa a remeter cores, imagens à empresa. E isso é comunicação, né, Nath? Ou não? O que você acha? Não você linka, né? A gente vê um vermelho e amarelo na hora. McDonald's. Fome, McDonald's. Né? Então, a gente linka isso. E hoje em dia, o que vem crescendo muito é a parte de comunicação interna dentro das empresas. Então, às vezes vai adesivar uma sala, vai fazer até placas mesmo comunicativas dentro da empresa. Então, essa parte a gente está crescendo bastante aqui em Limeira. Então, eu atendo empresas de Limeira e toda a região, dentro da parte de comunicação visual mesmo, fachada. A gente faz até insufilmes dentro de empresas, também dá para fazer. Legal. Que você perguntar. Se no Rex lá estiver fazendo uma nova identidade visual, já sabe com quem fazer, né? Não? Já tá precisando trocar o telefone aí, né? Já vira adesivo. Já vira adesivo já esse negócio. Sério, pessoal, vamos lá. Agora pegando pro lado da contabilidade, né? Eu tive o prazer de atendê-los, né? Como eu falei no começo desse podcast, né? Desse episódio, que justamente esse projeto nasceu para que os clientes do escritório falem dos seus negócios. E por que isso, né? A Nath fez uma pergunta muito inteligente. Eu vejo a contabilidade como uma commodity, né? Apenas o fato de levar o imposto ou levar o olerite é muito pouco, né? Eu vejo com o próprio escritório isso é muito pouco. O que mais que eu posso fazer para que o meu cliente venda mais, né? E o podcast é um desses, né? Nós vamos utilizar cortes, nós vamos usar a nossa imagem, nós vamos convidá-los para participar de workshop, de treinamentos. Por quê? Do projeto de planejamento estratégico, do próprio Empreenda. Enfim, para que justamente ele conheça novas pessoas, para que justamente eles façam novos negócios, e aí ele começa a vender mais. Enfim, isso gera uma evolução social muito grande. Então, fomentar
a nossa sociedade através do empreendedorismo. Esse é o papel meu como Éder e do escritório da Taura, né? Fomentar através do empreendedorismo, né? Uma melhoria da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso bairro. E aí, continuar com esse crescimento que a gente tem aí. Esse que é o nosso papel, né? Como Taura e como Éder. E qual foi a maior dificuldade? O Samuel já falou, né? Que foi a parte tributária, né, Samuel? Foi a maior dificuldade sua. A maior dificuldade E aí nós entramos lá com uma estratégia das empresas e conseguiu sanar essa parte tributária, né? Porque a gente acaba... Né, a empresa vai crescendo e se você não... Você acha que você está ganhando, só que não está, né? Porque... Aí vai mudando a questão de tributação de imposto, aí a gente tem a parte de assessoria, vai precisar mudar essa empresa aqui do simples para tal empresa, lucro real. Aí, uns nomes tudo esquisitos. Nome tudo estranho que eu não entendo, deixa para a Taura cuidar lá. Né? E a gente pendura no telefone aqui, fica perguntando lá, e a gente faz chamada de vídeo, vai mudando o cenário. Conforme vai precisando, a gente vai buscando conhecimento e tem uma boa assessoria aí com vocês. Eu tenho que agradecer. Obrigado. Essa que é a ideia, né? Você tem que vender, cara. Você tem que vender. A parte burocrática, a parte de... Isso tem que deixar com o pessoal do escritório, né? Então, esse é um desafio também que eu passo para os empresários, né? Isso. Eu também tenho que vender, cara. Eu também tenho que prospectar. Eu também tenho que fazer novos negócios. E eu vejo isso no espelho, né? A Nath tem que estar correndo lá na BRK, lá na Max. Eu tenho que estar fazendo negócio, velho. Lá a parte lá, ligando, eu preciso do alvará. O pessoal no escritório lá, eu vou parar para ver o alvará? Não é o meu know-how, E aí que entra da parte do escritório, porque eu penso como um empresário também. Pô, eu tenho que gerar negócio, eu tenho que vender mais. Se alguém tem que trocar o telefone, tem que pensar em mim. Alguém tem que mudar a placa da empresa dele, tem que pensar em mim. Esse que é o objetivo. E o Nath, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou, né, nessa evolução sua empresária com a parte contábil? Tudo. A parte contábil também, dentro do RH, essas coisas, é muito difícil a gente aprender. Então, vocês deram toda a assessoria a gente já é o Simples Nacional, né? De mudança de categoria, se precisar fazer. Então, para mim, essa parte Alice, é cansativa, né, pra gente. É muito difícil. E principalmente quando o colaborador sai de férias, ele volta de férias, ele não tem salário, daí ele fala, mas cadê meu salário, cadê meu negócio? A gente tem a dor, é toda vez isso, né? Então eu até falei pros meninos esses dias, cara, grava um vídeo falando, você que vai sair de férias, lembre-se que você não tem salário no próximo mês, porque senão você vai se lascar. A gente só tá antecipando o seu salário, você vai descansar, mas você já tá recebendo. E é difícil o pessoal compreender isso, porque a dor é sempre a mesma, né? Sai de férias, volta de férias, mas cadê? Eu não tenho recebido nada, enfim. Eu também, como empresário, né, tanto com parte de contabilidade, também tenho essas dificuldades, né? As dores que vocês apresentam para nós lá, por incrível que pareça, as mesmas que eu tenho lá, tendo um escritório de contabilidade. Então, o meu objetivo maior, quando a gente cria esses programas, é como que eu posso fazer com o meu cliente venda mais. É esse o objetivo. Como ele se aparece mais, como se ele posiciona melhor. Lembre-se, na guerra do empreendedorismo, nem sempre o melhor produto vence. Vence aquele que melhor vende. Então esse é o meu papel aqui também para os clientes da Taura, para que eles vendam mais. Então nós já falamos aonde que encontramos a Copy Center, já falamos aonde que encontra a Rex, e aí nós estamos chegando aí às nossas considerações finais, né? Nós estamos indo já ao fim aí do nosso bate-papo, desse segundo episódio da primeira temporada, né? Da TauraCast, né? Esse projeto que nasceu para que os clientes falem dos seus negócios. Eu queria aí que o Rex falasse aí as considerações finais. Eu quero agradecer, né? De novo, a oportunidade de estar aqui. E quero agradecer também a minha família, que é a estrutura de tudo, que é o que me apoia nos momentos bons, nos momentos ruins. Minha mulher é a Stephanie, meus filhos, o Gabriel e a Sofia. E a gente busca cada dia mais evoluir para cuidar deles e ter eles do nosso lado aí. É isso aí, depois você pega esse corte aí, joga pra dar uma moral ali pra Stephanie lá também. Não, pega, joga esse moral aí, pra dar aquela, né? A Stephanie é parceirona aí, a gente conhece também, inclusive trabalha numa empresa que é com a gente lá também, né, da Taura. Tá quase uma máfia aí, né?
E aí, a Nath também, quero agradecer também, Nath, sua participação, sua primeira vez, né, num podcast. Você viu que não é um bicho de sete cabeças, é gostoso demais. Confesso que eu prefiro estar desse lado do que o lado de cá. E considerações finais, Nath? Queria agradecer, a gente contar um pouquinho da nossa história, né? A gente vê a dificuldade de cada um aqui, conhecer a história da Rex, a Taura, agradecer pelo todo o suporte e agradecer minha mãe, que enquanto eu tô aqui, ela tá lá cuidando das meninas, todas as funcionárias também. E precisando de cópias e toda a parte de comunicação visual, Copy Center. Copy Center está lá no coração também da cidade, bem no centro da cidade. Eu quero agradecer a você também que esteve conosco, que assistiu esse programa. Uma aula, uma verdadeira aula de empreendedorismo, de como estar com as vacas magras, de ser aí autoconhecimento, buscar o autoconhecimento. Tudo isso faz parte do jogo do negócio, do jogo do empreendedorismo. Quero agradecer mais uma vez você que esteve conosco nesse segundo episódio da primeira temporada da TauraCast, projeto que nasceu para que os clientes do escritório da Taura falem dos seus negócios e onde nossos valores é, sem dúvida, fomentar o empreendedorismo. Fiquem aqui com Deus, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.